Fala pessoal, hoje vamos falar sobre o resultado da Uber, uma empresa que por muito tempo deu prejuízo e agora começou a fazer uma geração de caixa positiva e seu resultado nos últimos meses animando bastante gente. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala pessoal, que tá falando é Pedro Guedes. Antes de começar o assunto do vídeo, eu quero lembrar pra vocês, pra você deixar o seu like se você tá gostando desse tipo de vídeo, análise de empresa. Cara, tá saindo vídeo basicamente todo dia aqui no nosso canal, então cara, valorize o trabalho, deixa o teu like, é muito importante. E lembrar pra você também que as vagas para a 8ª turma do IZT estão abertas nesse momento. É o meu curso onde você vai aprender todo o passo a passo a fazer uma análise igual a essa e as outras que tem aqui no canal para você ter autonomia e independência na hora de fazer as suas escolhas. Então, vai no link da descrição para você ter acesso a todo o passo a passo que eu utilizo para fazer análises como essa e você identificar boas oportunidades primeiro que todo mundo, não ficar comprando depois que todo mundo já comprou, tá? Então, sem mais delongas, bora falar um pouquinho da Uber aqui. Então, aqui a gente destrinchou algumas linhas de receita da Uber para compartilhar um pouquinho do que a empresa faz para você. Então, a gente conhece muito a Uber pela parte de transporte, né, a parte de mobilidade, que, cara, é responsável por corridas de carro, que a gente já conhece, moto e até táxi em vários países. Aqui no Brasil também já tem algumas opções em alguns estados, tá? Só que ela vai além disso, tem a parte do Uber Eats, que é a entrega de comida em mercado, que, cara, vem crescendo bastante nos últimos meses. E a gente tem mais duas linhas de receitas que pouca gente conhece, que é a Uber Fret, que faz transporte de cargas, conectando ali empresas e motoristas de caminhão, e essa linha nova aqui, que é a Uber Advertising, que é um setor focado em publicidade dentro do aplicativo. Então, a gente tem essas linhas de segmento da Uber que pouca gente conhece, mas ela vem diversificando as suas fontes de receita. E trazendo aqui para o Fundamentei, que é onde a gente costuma fazer nossa análise de empresas, a gente tem que ela opera em mais de 70 países, mais 71 milhões de usuários pedindo carona ou comida por mês. Então, cara, é bastante coisa. Hoje em dia a Uber tem um valor ali de mercado de 155 bilhões. E, historicamente, se a gente for olhar ali a cotação histórica da Uber, ela foi uma empresa que, basicamente, ali depois da pandemia, ela subiu bastante, mas depois caiu muito e agora vem trazendo um bom resultado, cara, 242% desde 2022, tá? Um bom número. Deu uma boa alta recentemente ali de 23% do final do ano passado para cá, tá? Mas vamos ver um pouquinho mais dos resultados da Uber. Olha só. Aqui, deixa eu pegar o anual para mostrar um pouquinho de alguns dados curiosos para você. Olha só, a Uber é uma empresa que ao longo do tempo veio crescendo a sua linha de receita, então ó, ela cresceu uma média de 36 por ano a receita, e quando a gente olha os custos, ela cresceu também 36%. Então ela cresceu a receita na mesma proporção que cresceu os custos. Basicamente não foi muito para lugar nenhum, tá? Agora quando a gente para ver outras linhas, é que a coisa fica interessante. A Uber era uma empresa que queimava muito caixa. Tá? Se a gente parar para ver ali em 2022, basicamente, a Uber era uma empresa que dava 10 bi de prejuízo, não era nem lucro, dava 10 bi de prejuízo. E a gente olha no mesmo período, 2022, a Uber valia 40 bi de valor de mercado. Então, cara, a empresa tinha 40 bi de valor de mercado e dava 10 bi de prejuízo. Então, assim, é uma relação preço-lucro até negativa, porque a empresa nem lucro dava. Então, bem curioso, né? Só que o que acontece? Como o caso da Netflix, como o caso da Amazon, como o caso da Tesla, principalmente, a gente viu uma virada de chave aqui. A Uber recentemente conseguiu trazer uma lucratividade. E outro ponto muito importante é que ela tinha geração de caixa negativa, como a gente pode ver aqui, só que exatamente quando ela positivou o lucro, ela também positivou a geração de caixa, e isso aqui já descontada do Stock Based Compensation e também já descontada do CAPEX de aquisição, tá? Então, ela começou a fazer uma geração de caixa positivo, que foi exatamente o caso que a gente viu na Tesla, o caso que a gente viu na Amazon. E o que acontece é que depois que ela começou a positivar a sua geração de caixa e lucro, lá em 2022, 2023, a gente olha a cotação da empresa, é exatamente onde ela começa a performar muito bem, porque aqui a gente começa a ter um crescimento sustentado em resultado. Se você falasse há 2 anos e meio para mim, 3 anos ali, eu invisto na Uber, eu falaria para você, cara, você é maluco, não sei o que você está fazendo, porque era uma empresa ali que olha 40 bi de mercado e nem lucro dava. Hoje em dia a pessoa fala assim, eu invisto na Uber, e eu digo, pô, já tem muito mais sentido do que antigamente. Para você ver como é que as tendências mudam rápido. Hoje em dia as empresas mudam muito rápido. Cara, em 2 anos a gente teve uma virada de chave muito grande ali na Uber. Antigamente a gente tinha uma empresa que receitava bem, lucrava bem, começava bem. Hoje em dia não. Hoje em dia parece que as empresas vão crescendo cada vez mais sem ter lucro, sem ter uma geração de caixa positiva. E depois de um tempo é que o negócio começa a positivar, fica bom, a gerar um caixa positivo. Isso é bem curioso, que é um tipo de empresa e é um tipo de segmento, é um tipo de peculiaridade muito diferente de uma empresa mais tradicional, uma empresa antiga, nos modos que vinha se crescendo antigamente, tá? Mas parece que hoje em dia, basicamente ali, a normalidade é isso, tá? E olha só, quando a gente olha a cotação lucro, que curioso, né? A cotação tá em azul. Enquanto a empresa passou muito tempo dando prejuízo, a cotação até que subia, mas não tinha uma explicação, não era fundamentada. Só que aqui
que para mim foi o ponto-chave. No mês 9 de 2022, a gente começou a ver uma geração positiva de lucro e de caixa também. E você pode notar que é exatamente quando a empresa começa a ter o preço das suas cotações aumentando, tá? Isso aqui é bem importante de notar, tá? Que foi o caso, como eu disse, de Tesla e de Amazon muito tempo atrás, tá? E esse aqui é um ponto muito chave que exatamente quando a Tesla virou essa geração de caixa para positiva e a Amazon também, as empresas deram um salto, tá? Viraram muito a chave. Agora vamos pegar um pouquinho no resultado trimestral aqui da Uber. Olha só. A gente consegue aqui que basicamente a Uber teve um aumento de receita ali, né, na comparação anual. Os custos também aumentaram 7%. A receita cresceu 7%, bem em linha. Só que a gente tem alguns pontos chaves aqui que, para mim, é um dos motivos que fez a Uber conseguir. E esse aqui, para mim, é um dos motivos que fez, basicamente, ó, a Uber conseguir dar lucro. É que se a gente para ver numa comparação histórica, olha só, deixa eu aumentar aqui o tempo de comparação, a gente nota que a receita subiu e o custo subiu. Só que o que é que parou no tempo? Foi basicamente o gasto de pesquisa e desenvolvimento e o gasto com geral administrativas e venda e marketing. Esses gastos aqui pararam, não cresceram tanto, e só essa segurada nesses gastos aqui de pesquisa e desenvolvimento, geral administrativas, vendas e marketing foi responsável para que a empresa conseguisse ter uma alavancagem operacional e dar lucro lá na ponta final. Então esse aqui foi um ponto muito chave que eu notei que fez exatamente ali a Uber conseguir ter uma geração muito boa de resultado positivo. Agora, um ponto importante que eu queria chamar era isso aqui, ó. Quando a gente para ver o balanço, e aqui eu quero colocar somente o quarto trimestre, que foi o último resultado, olha que curioso. A empresa teve um aumento do último ano para cá de 20% de receita, e teve um aumento de 20% de custo. Beleza, então tecnicamente o EBIT, o lucro bruto e a margem bruta não mudou muito. Ok, só que a gente para ver, pesquisa e desenvolvimento permaneceu quase a mesma coisa. A gente teve realmente um gasto maior com despesa geral administrativa e um gasto maior com vendas e marketing. Não à toa que o EBITDA foi menor, tá? 45% menor. Então a gente tem o EBITDA, uma capacidade de geração de caixa menor. Só que olha que curioso, como é que a gente tem uma capacidade de geração de caixa menor, um EBITDA menor, mas a gente chega no lucro 380% maior. Isso aqui é um ponto para se chamar a atenção. E aqui eu entrei no resultado da Uber para entender um pouquinho mais do que aconteceu. E quando a gente entra na DRE aqui, a gente consegue explicar isso. Olha só, a gente tem aqui basicamente um aumento de receita de um ano para o outro, de um trimestre para o outro, tá? A gente tem basicamente um aumento de custo, ok? E quando a gente olha o total ali, né, de lucro da operação, é bem linha, tá? Bem linha. Então, sem muitas grandes diferenças. Até aí, ok. E aí ele tem aqui basicamente outras receitas, né, que foi uma diferença significativa. Por isso que esse lucro antes de taxas e impostos, ele está mais alto aqui, tá? Tá quase o dobro basicamente. Só que olha que coisa chave. Nesse ponto aqui a gente tem 1,8 em 2023 e 900 em 2024. Ou seja, 2023 estava apresentando resultados melhores. Só que quando a gente vai no net income, que é a mesma coisa de lucro, o lucro de 2023 foi infinitas vezes menor do que 2024. Pedro, por que se dá isso? É simples, olha só a resposta aqui pra gente, ó, tá aqui de amarelo. Então, ó, benefício fiscal. Então a gente teve 6 bilhões de benefício fiscal que fez com que a Uber desse um lucro de 7 bi. Então esse lucro não foi lucro. Foi apenas um benefício fiscal que a empresa teve. E pouca gente sabe analisar isso e chegar até esse ponto aqui de um balanço, né? Para ver o que a gente está analisando aqui. Só que quando a gente olha no resultado, a gente só vê aqui, nossa, a Uber cresceu 380% lucro. Só que aqui tem um benefício fiscal. E isso aqui não é uma coisa que vai acontecer recorrentemente. E quando a gente olha para fechar um ano cravado, basicamente, a gente teve agora, em 2024, ó, 5 bi de benefício fiscal, 5,7 bi. Por isso que a gente tem um aumento bem maior aqui, ó, nesses valores. E aí, pegando a calculadora, vamos fazer uma conta básica de padaria, ó. 9845 menos 5758. Então, a gente teria ali basicamente um lucro sem esses benefícios fiscais de 4 bi. Mesmo assim, tá? Comparado com esses 2 bis que estão aqui em azul, ó, deixa eu até marcado aqui, ó, é um aumento quase de 100% no lucro, tá? Então não foi esse aumento de 2 bi para 9 bi, quase 10 bi, não, a gente tem ali benefício fiscal. Quando a gente ajusta esse benefício fiscal, aí sim a gente consegue sair de 2 para 4, que é um crescimento bem expressivo no ano após ano, tá? Então o que eu vejo aqui nesse momento? A Uber sim está entregando mais resultado, beleza, conseguiu positivar a geração de caixa e consequentemente está gerando bons resultados. Gosto bastante, tá? Tá apresentando um bom resultado. Hoje em dia já acho bem plausível, dá para sim ter em carteira. Daria uma nota aqui 3,5 para Uber, para 4, seria algo nessa linha, tá?
É uma empresa que ainda tem sim o seu nível de risco, ainda tem que se provar no tempo, mas hoje em dia já se torna uma empresa investível, tá? Já dá sim para você ter ela em carteira, obviamente que ponderando o peso, o risco, o retorno, tá? E lembrando que se você fosse uma pessoa que não sabe fazer análise dessa, você olharia ali, nossa, lucro cresceu, empresa vai decolar agora, compra cara. Não é bem assim. A Uber ainda apresenta o seu risco, como vocês viram aqui, porque boa parte do lucro, ela veio de benefício fiscal. Então, tem que notar isso, tem que entender o que você está fazendo. Hoje em dia, se a gente olhar até o preço sobre lucro da empresa, a empresa está com um preço-lucro ali até que basicamente bem mais em linha do que anteriormente. Hoje em dia está em 16 vezes o preço-lucro. Então bem mais de boa, bem mais tranquilo, tá? Gosto da empresa, daria para investir, daria para ter em carteira, controlando ali o peso dela, não tendo uma posição, não tendo algo muito expressivo, mas para ter ali como uma pimentinha na carteira, acho totalmente válido, tá? Então, gostei do resultado da Uber, só entendendo esse benefício fiscal ali que a gente teve, que tem que ficar de olho, mas no geral foi um bom resultado. Espero que vocês tenham gostado da análise até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, pro YouTube, recomendar esse vídeo para mais pessoas. Se você gostou, se não gostou também, não dá like, porque, recomendar coisa ruim pros outros, você já sabe que é uma porcaria, não presta. Quer fazer parte do IZT? Quer aprender a fazer análise como essa de empresa, ter bons resultados com seus investimentos? O único curso de investimento que tira você do zero, organiza suas finanças e te ensina a multiplicar o teu patrimônio investindo no Brasil e no exterior. Vai no link da descrição que as vagas estão abertas. Garante já a tua vaga, não perde essa oportunidade e eu te vejo lá dentro do IZT, é só o começo.